Salve. Palestrante. Como é? Lá onde eu estava frequentando tinha muito médico quando eu ia palestrar. É. Foi que estava maior, né? O Espírito está transmitindo ao vivo. Já chegou a notificação. Melhor colocar aqui no meio. Pra ver os... Ah, pode deixar a luz ligada, né? Não atrapalha não. Pode deixar. Dá pra ver direitinho aí? É, pode deixar. Gente, que calor é esse? Cadê a chuva? Sei não foi isso hoje. Cadê a chuva? Cadê a chuva? Boa noite. Ei, rapaz. Aí fala. Deixa eu olhar aqui. Gente, eu emagreci muito, eu estou invisível. Você não vê quando você posiciona lá. A Maria passou pra mim. É o quê? Ou eu emagreci muito, eu estou invisível. A Maria passou e nem olhou pra mim. Rapaz. Não, tá bom. Porque quando a câmera pega quando a câmera pega a luz do slide, aí prejudica o brilho, mas dá pra ver. Ele dá um... Focou? Não, ele tá mexendo ali, ele dá um pouco. Talvez quando aparecer uma pessoa ele reduz, né? Ele tá desfocado. Sabe que não é sujeira na lente? Talvez o movimento faz ele focalizar. Pronto, corrigiu. 7 e 5, vamos aguardar mais 5 minutinhos, né? Estão de acordo? Os 10 minutos dos brasileiros, que a gente não ensina o livro deles. Lá em Açu também começou de 8 e 10. Tá bom assim, tá bom não sei o quê. É o quê? Mamãe diz, vocês começam a transmitir, fica você e Rodrigo. Tá bom assim, tá bom assim. É o making off. Vem para as cadeiras. Tem duas aqui. Fica só na turma do fundão aí. Vê se tá sentado aqui assistindo. Eu acho que não vem ninguém não, né? Começar? Mariana vem? Mariana Graça. Ela tá fazendo. Hein, João? Nós vamos fazendo isso. Eu queria um desses. Não é lá. Menina, que coisa linda. Eu queria pupula. Eu falei. O que foi? O que foi? Socorro, finalmente, ele tá com meses, né? Só acompanhando pela internet. Não, 4 meses que entrou. Sim, é. Só acompanhando para agora, tá presente. É. E mais com a presença de França, hein? Abandonei tudo, hein, França? Por 5 meses. Sim, rapaz. Mas vou voltar. Tá bom de voltar. Pode ter que ser você só Vou rapaz. ficar na volta comigo. Ninguém vai pegar no seu carro, não. Que é, viu? Graças a Deus que tá bem ventilado. Começar, né? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui reunidos
mais uma vez, graças a Deus, ainda encarnados, saudáveis, alimentados, coisa que muitos desse mundo não têm essa dignidade, a gente não vou chamar de privilégio, essas necessidades supridas, né? E é por essas pessoas que devemos orar, devemos pedir, porque eram essas pessoas que o Cristo buscava no Evangelho, na sua epopeia na terra. Eram os pobres, eram os doentes. Ele mesmo disse, eu vim pelos doentes, não pelos sãos. Então, nós que estamos aqui bem, estamos saudáveis, vamos nos instruir para que em nossas orações a gente saiba lançar boas vibrações para essas pessoas que nesse momento sofrem. Então, eu vou iniciar aqui lendo uma página do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, Emmanuel através de Chico Xavier. Eu abri aleatoriamente uma página e abri Sigamos até lá. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção de amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Por quê? No estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Então, uma bela lição de Emmanuel, no qual a gente aproveita para iniciarmos o nosso momento com a nossa prece. Vamos tentar nos desgarrar, deixar ali fora nossas preocupações, nossas angústias, nossos sofrimentos, nossos males, nossas vibrações mentais que só nos fazem mal, tanto para o nosso corpo físico como para o nosso espírito. Vamos elevar o nosso pensamento em direção a Cristo, em direção a Deus, nosso Pai, suprema inteligência do universo, Criador de todas as coisas, nosso Deus cósmico e universal, que ama a todos e jamais deixa um filho seu desamparado. Que elevemos nossas almas agora para meditar sobre as palavras que vão ser ditas pelo nosso irmão França, que gentilmente veio nos visitar e nos trazer instrução. Que Deus abençoe a fala dele, que Deus abençoe a nossa compreensão. Que assim seja. Quero convidar a França, ao mesmo tempo que a gente, do Grupo Sementes do Cristo de Acari, agradecemos imensamente o seu sacrifício de vir aqui até hoje, nos trazer a palestra sobre a influência dos espíritos em nossa vida, porque nós estamos trabalhando no nosso ESD já a parte da mediunidade, então ele me perguntou, pediu que eu sugerisse, e eu sugeri esse tema, que ele com certeza vai nos dar brilhantemente. Então, França, fica à vontade. Boa noite, meus amigos de Acari. Para a gente é uma alegria, principalmente em ver um novo ponto de luz sendo instituído com as bênçãos do nosso Mestre, com o objetivo maior de esclarecer as nossas vidas.
acerca da nossa própria vida, sempre à luz do Espiritismo. Meus amigos, quando a gente penetra o conhecimento espírita, a gente poderia até fazer uma divisão na nossa própria existência, a nossa vida antes e depois dele. Porque de imediato ele nos mostra a imortalidade de uma forma única. Ele nos presenteia com a ideia de que não teremos um ponto final. Já tivemos um ponto de início, mas não teremos um ponto final. E isso muda tudo. Porque todos nós que viemos de outras ideias religiosas, ou até quando ainda as temos, a gente sempre ouviu falar, não, mas a morte tem a vida eterna, tudo bem. Mas o Espiritismo nos apresenta ela como algo absolutamente natural. Como uma sequência do ponto onde estivermos. E isso muda tudo. Muda toda a perspectiva existencial no nosso caminho. E agora, o que é que eu faço com essa notícia? O que é que eu faço de posse da certeza de que eu não morrerei? Mesmo quando chegar a hora do nosso escafandro físico e se reciclar após a morte do corpo, esse ser que pensa, esse ser que raciocina e que tem consciência de si mesmo, segue a jornada. Segue a jornada. Ok, França. Mas e agora? E esse povo que já foi? Como é que funciona? A gente tem contato? A gente recebe influência desses seres, já que você está dizendo que não morre? A gente os influencia de que forma? Até que ponto? Como acontecem os meandros desse relacionamento? E vamos iniciar apresentando uma questão de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro composto de 1019 perguntas, com suas respectivas respostas. Essas perguntas abarcam quase a totalidade das questões que qualquer ser humano sempre teve vontade de perguntar sobre sua própria vida. E essa pergunta com essa resposta é um divisor de águas. É um divisor de águas. Olha a pergunta que Kardec faz. Allan Kardec foi o homem, um professor lá da França, que juntou essas perguntas, que organizou por temas didaticamente e recebeu as respostas através de médiuns dos espíritos superiores. A pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Está muito claro, não está a pergunta? Eles influenciam nos nossos pensamentos e atos? Agora, essa resposta é que perturba a gente. Olha só. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Será que dá para acreditar que é assim mesmo, dessa forma? Peguemos o seguinte exemplo. Observemos a nossa vida aqui, de encarnados, nós. Lembremos da pessoa que nós temos um processo afetivo mais intenso. Aquela que a gente tem uma ligação muito forte. Tá? A mais forte de todas. A mais forte de todas. Como é esse meu relacionamento com ela? Se eu estou num lugar, sozinho, imediatamente minha conexão mental se faz com ela. Eu começo a sentir saudade. Eu queria que ela estivesse aqui para compartilhar comigo desses momentos.
Às vezes a ligação é tão forte, se eu vou comprar uma roupa, eu queria que ela estivesse aqui para dar uma olhadinha. Então, quando a gente tem uma conexão mental muito forte com alguém, o que é que acontece? A gente fica ligado no pensamento, mesmo não estando presente. E é dessa maneira que funciona. É dessa maneira que funciona. Porque aquelas pessoas que possuem alguma vinculação conosco partiram, mas não morreram. Se não morreram, pressupõe que continuam pensando. E continuam. E como nós nos ligamos aos nossos afetos pelo pensamento, consequentemente, essa conexão permanecerá. Permanecerá. Mas também tem aquela pessoa que a gente não gosta. Aquela que nos causou um mal. E que às vezes a gente está em casa lavando a louça, aí vem. A gente começa a brigar com ela na cabeça. Começa a repetir mentalmente a ocorrência desagradável. O que é que acontece? Conexão mental. Às vezes a outra pessoa, estando em outro lugar, sente quase um choque. Foi que houve? Será que aconteceu alguma coisa com alguém? É uma ligação mental. Portanto, meus irmãos, nós estamos, querendo ou não, ainda acreditando ou não, em permanente relacionamento com aqueles que se foram. E outra coisa, muitos daqueles que estão do outro lado, que nós conhecemos, mas não dessa existência. Porque o Espiritismo nos explica, meus amigos, que nós já tivemos muitas etapas de aprendizado no corpo de carne, objetivando o aprimoramento desse ser que não morre. Ninguém consegue um diploma de medicina sem estudar muito ou de qualquer outro curso. Não é assim? Pois é. Deus nos criou do ponto zero para sermos puros. Até lá, uma etapa só não é suficiente. Quem de nós vai chegar no túmulo, talvez até aqui alguém do grupo, vai chegar no túmulo sem ter raiva de ninguém, sem ter qualquer querela com ninguém? Mas a gente sabe que não é fácil. Quase todos nós, quando partimos, ainda temos muitas pendências. E ainda temos muito conhecimento para desbravar. E ainda temos muitas etapas evolutivas espirituais a conquistar. Portanto, nessas idas e vindas, nós temos diversos contatos espirituais, diversas amizades pelo caminho. E estamos sempre conectados nessas amizades. Nós colocamos aqui essa imagem é uma pintura tirada de uma cena de um livro. Esse livro chama-se Voltei. É um livro espírita. Pelo médium Chico Xavier, e o espírito, o pseudônimo, ele usou de Irmão Jacó. Tá? O espírito era Frederico Figner, que viveu aqui na Terra, né? Foi inclusive diretor da Federação Espírita Brasileira, e quando desencarnou, mandou esse livro. E nos trouxe algumas experiências. E um dia ele estava caminhando desencarnado, tá? Inclusive lá em Copacabana, no Rio, como desencarnado, com outros instrutores do lado. E ele percebe que ao seu lado ele viu algumas cenas curiosas. Primeiro, esse homem cambaleando, esse magro, e ao seu lado duas figuras muito feiosas, como se estivessem acopladas nele e sugando as energias. Na verdade, tratava-se de uma pessoa que era viciada no álcool. Consequentemente, a partir desse vício, ela atraía outros desencarnados que partiram pelo túmulo sem se livrar do vício. Porque, meus irmãos, a morte não é uma varinha mágica. Se eu tenho um vício e eu desencarno com ele, eu continuo sentindo a mesma necessidade.
Se eu não conseguir superar isso enquanto encarnado, eu continuarei sentindo essa mesma necessidade de suprir aquilo que para mim representa uma compulsão. Uma compulsão. Tá? E ao mesmo tempo tem um casal, vocês percebem ao fundo, conversando afetivamente, e do lado tem um espírito amigo também participando da conversa. Portanto, o nosso relacionamento com os espíritos não é nada assombroso, é algo profundamente natural. E é assim que a gente deve se comportar. Às vezes a gente está em casa e sente como se fosse uma presença, como se alguém tivesse chegado, ou viu um vulto passando, ou um ente querido desencarnou há algum tempo e a gente sente aquela coisa, às vezes dá até aquela vontade forte de chorar como se fosse a presença de alguém querido. Muitas vezes é. E façamos a condução disso de forma natural. Ou comecemos a conversar com ele, como se ele tivesse encarnado. Porque é ele, do mesmo jeito, com as mesmas características, com as mesmas vontades, com as mesmas afeições. É ele. E a influência espiritual, ela ocorre sempre pensamento a pensamento. Quando nós cultivamos determinada área de pensamento, automaticamente nós estamos nos conectando com outros espíritos que se alimentam dessas mesmas ideias, independente de onde eles estejam. Isso é automático. E Allan Kardec faz outra pergunta interessante. Como é que a gente separa, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E agora, o que é que eu faço? Primeiro, como é que eu sei se é meu ou não o pensamento? A resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a vós discernir. O que destoa de uma relação positiva com outra pessoa ou conosco mesmos, então é um pensamento negativo. E a gente tem a condição e a autonomia para desprezá-lo, a partir da nossa vontade. Na hora, se o pensamento for muito insistente, a gente pode se utilizar até de uma oração. Porque imediatamente a oração vai refrigerando e vai proporcionando a desconexão em caso de um pensamento negativo. Meus amigos, esse é um tema que, quando falamos em influência espiritual, ele é presença indispensável. O que a gente chama no espiritismo de obsessão. Aquela coisa que, às vezes causa até medo, a própria palavra. Obsessões. A influência de um espírito persistente e negativa em um encarnado. Mas será que os espíritos podem fazer conosco o que querem? Ao seu bel prazer? Porque às vezes, pelo fato deles estarem invisíveis aos nossos olhos terrenos, carnais, a gente fica com medo achando que eles podem fazer o que querem. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Algo só acontece conosco se houver a predisposição e o merecimento naquele cenário em que ocorreu. O que eles podem fazer é dar as dicas, repetir as dicas mentais. Mas a última atitude caberá sempre ao espírito encarnado. Porque se fosse assim, seria um absurdo. Nós não teríamos vida própria. E não é. Como qualquer pessoa aqui encarnada. Às vezes a gente está para tomar uma decisão. A gente tem um amigo muito querido. A gente pede a opinião a ele. E ele nos dá a sua opinião. Mas às vezes a gente pode tomar outro caminho. Não necessariamente aquele que ele opinou. É uma situação parecida. Muito parecida. Separamos alguns tópicos aqui. A primeira delas, porque às vezes, quando a gente vê alguma pessoa com uma influência espiritual, vamos dizer assim, mais direta,
né, onde ela está ali naquele momento que a gente chama de incorporada por uma influência espiritual, a gente pensa, meu Deus, será que o Espírito tomou aquele corpo? O Espírito toma, é dele, ele pode possuir? Não. Não. Isso não acontece. O que acontece é uma transmissão perispírito. Perispírito é o quê? É o nosso corpo espiritual. É aquele que vai permanecer com o espírito depois que esse corpo físico não tiver mais condições de viver biologicamente. Então, o espírito se aproxima e por uma conexão perispiritual, ele começa a influir, principalmente nesse caso, quando a pessoa tem uma mediunidade, que a gente chama, que é um canal, uma facilidade de manter esse contato com o espírito. Mas não é uma posse. O espírito vai chegar e vai tomar de conta e vai nos matar e vai... Não existe. Tá? Isso é uma conexão vibratória entre duas mentes que pensam. Tá? Por N razões. É aí onde acontece a conexão. A dependência mental. A dependência mental. O que é isso? Olha, a minha vida, ela é representada... Se eu pudesse fazer um diagnóstico moral da minha existência, tá? Então, primeiro, 90% dos meus pensamentos giram em torno de quê? Todos nós temos algo central na nossa vida. Que os nossos pensamentos giram em torno. Seja o trabalho, seja um afeto, seja uma traição, seja uma raiva, seja uma alegria, seja um sonho a realizar que a gente está perseguindo. Nossa vida, os pensamentos giram em torno de um objetivo central. Tudo que eu penso constitui a minha condição espiritual. E esses pensamentos automaticamente criam uma sintonia com outras pessoas que pensam semelhante, que pensam da mesma forma. Certo? Então isso é a dependência mental que acontece na influência. Essa influência vai da coisa mais leve, como uma ideia sugerida, até a incorporação mediúnica que a gente chama nas pessoas que têm a predisposição para isso. E como livrar-se? Será que tem uma fórmula? Né? Quem já viu O Exorcista, aquele filme de terror, né? Meio ruim de ver. Será que alguém consegue, a partir de palavras, a partir de jogar água ou etc., ou alguma coisa assim, expulsar o espírito? Não. O que nos ajuda muito é isso aí. É a prece respaldada na mudança de comportamento. Por quê? Se eu estou sintonizando com o espírito em desarmonia, para que eu possa deixar de sintonizar com ele, das duas uma. Pode ser dos dois lados. Porque, gente, olha, a gente precisa ter cuidado e achar... Não, os espíritos são ruins, eles se afastam, não prestam e nós somos anjos. Não é assim. Não é assim. Todos nós que estamos aqui na Terra temos dificuldades evolutivas a trilhar. Temos pendências do sentimento para solucionar. Não tem nenhum anjo na Terra. Nenhum. Então, o que é que acontece? Das duas uma, para romper essa conexão. Ou ele se convence que está perdendo tempo, porque de certa forma está, e se eleva e sai da nossa sintonia. Mas aí a gente precisa ter o cuidado para elevar a nossa. Sabe por quê? Porque aquele saiu. Mas se a gente mantiver aquela faixa, o que é que acontece? Outro pode acoplar. Lembra quando Jesus disse? O espírito vai embora,
volta, encontra a casa limpinha, asseada, pronto para recebê-lo, vem outro. Porque, meus irmãos, obsessão começa no obsidiado. Somos nós que convidamos pela nossa condição de pensamento e de ações. E de ações. Quem acredita no catimbó? Mas tem, não tem? Feitiçarias e maldições, os despachos, que a gente chama de catimbó, os talismãs, os rituais de magia e as maldições. Funcionam ou não funcionam? É aquela mesma história do início. O espírito não pode fazer o que quer ao seu bel prazer contra qualquer pessoa. Agora, o que é que acontece? Quando a gente está, de certa forma, sugestionado por determinada circunstância e fica sabendo de alguma coisa, às vezes a gente entra na faixa e começa, às vezes não é nem influência daquilo material, que ali não tem um valor. Não tem valor, porque nada material tem autoridade sobre espírito. Mas a gente se sugestiona. Eu tenho uma amiga, lá em Cerro Corá, ela passou por uns problemas e tal, e deram um conselho a ela, que ela procurasse um curador e tal, né? Não sei aonde ela foi, mas ela sempre foi muito descrente. Sempre foi muito descrente. Aí foi e tal, e ficou lá, porque a gente sabe que o que é que acontece? Tem muitos médiums que são médiums, mas não são espíritas, e utilizam a sua sensibilidade mediúnica para lucrar. Isso a gente sabe que tem, né? Por todos os lugares. Tá? Então, ele percebeu, talvez tenha sido induzido também por um espírito que a acompanhava, que ela era extremamente descrente, estava ali intimamente a fazer pouco daquela situação, que aquilo não tinha valor, que aquilo não fazia nada. Aí ele disse, você pensou. E depois a dor passou, porque na verdade aquilo não era real. Era uma autossugestão pela indicação dele. Com aquele palavreado e aquela incorporação toda, a sugestão. Isso aí poderia ser uma hipnose? Sim. É a mesma coisa? A hipnose entra, né? Por exemplo, o hipnotizador, para quem não sabe fazer, vendo aqui o hipnotizador hipnotizado, ele faz o que quer com ela, né? Assim, o que quer, entre aspas, até certo ponto. Não é um tipo de hipnose. E as curas é o contrário. É uma espécie de transferência energética de um espírito para outro, que muitas vezes atinge o objetivo da cura. E a gente sabe que muitas pessoas têm essa capacidade magnética. O maior deles foi o próprio Cristo. Não é? Vocês lembram aquele caso, talvez um dos mais interessantes, daquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia sem fim. Certo? E essa mulher, imagino que é naquela época, há 2000 anos atrás, uma mulher, porque entre os judeus, a mulher quando estava menstruada, ela era impura. Quem tocasse nela se tornava impuro também, tinha que passar por um processo para readquirir a pureza. Então essa mulher há 12 anos com a intermitência de um fluxo sanguíneo. E ela decidiu intimamente que seria curada. A primeira coisa, saiu de casa. Jesus, onde andava, era uma multidão só. Enfrentando o preconceito e os olhares de toda a sua aldeia, foi atrás do Cristo. Jesus não a viu chegando. Ela tocou o manto dele. Imediatamente ele sentiu que havia saído uma energia. E ele perguntou aos apóstolos, quem me tocou? Pedro disse, Senhor, tem 5.000 pessoas aqui ao redor. Você pergunta quem tocou, está todo mundo lhe espremendo aqui? Alguém me tocou diferente. Saiu uma virtude. Processo energético. Positivo. Quem estava prestes a receber, pela construção íntima da receptividade de sua fé e a energia ofertada por Jesus. De imediato o fluxo sanguíneo interrompe-se.
Isso é uma influência espiritual, mais ou menos, das linhas gerais da nossa trajetória. Tá? Aí tem determinados momentos que é um momento de decidir uma coisa importantíssima da nossa vida. E agora, o que é que eu faço? E vem a ideia. Vem a ideia do que fazer. Isso pode ser um pressentimento, muitas vezes. O que pode ser um conselho íntimo do nosso espírito protetor. Todos nós temos um amigo incondicional. Quando a gente concluir a nossa existência, que se reencontrar com Ele, vai perceber como Ele foi importante. E que muitas vezes a gente não deu muita atenção às suas sugestões. Mas pode ocorrer também uma influência negativa para nos trazer medo. A gente sonha que vai ter um acidente, de repente muda até uma viagem, não aconteceu nada, né? É algo só para nos deixar um medo no caminho. E a gente termina perdendo uma viagem importante. Então precisamos ter muito cuidado. Tem algumas influências que são assim determinantes para o futuro das existências, não é? Quem assistiu aquele filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, não é? A história, já ouviram falar em Dr. Bezerra de Menezes? Foi um médico brasileiro, espírita, que desencarnou, e desde que desencarnou, no ano de 1900, que ele está auxiliando o povo encarnado através de orientações, certo? Através de influências espirituais benéficas. E esse homem tem uma história muito bonita. Ele nasceu no interior do Ceará e decidiu que ia para o Rio de Janeiro estudar medicina. Agora imagine o que é estudar medicina no século XIX, as dificuldades, não é? Apesar do seu pai ter uma certa condição, mas tinha momentos que ele ficava sem ter nem o que comer lá no Rio de Janeiro. Ficava numa situação muito difícil. E um certo dia, no seu kitnet onde ele morava, chegou um rapaz solicitando aula de matemática a ele, aula particular. Ele disse, que maravilha, mas rapaz, matemática, eu sei muito pouco de matemática. Eu vou ter que sentar para estudar para poder lhe dar umas aulas, tá? Mas como estava precisando demais do dinheiro, topou. Aí o rapaz pagou o mês inteiro a ele de uma vez. Disse, não, eu só quero receber. Não, eu vou lhe pagar antecipado, tá? O rapaz vai embora, marca com ele no outro dia. Até hoje ele está esperando, né? O rapaz nunca mais voltou. Curioso isso. Você pagar adiantado para receber aula de matemática e nunca ir receber as aulas. Nitidamente é uma influência espiritual. A ação de um espírito. Porque na verdade, gente, para nos ajudar, eles podem fazer muitas coisas. Muitas coisas. Coisas que a gente nem imagina. Um daqueles passageiros, lembra daquele voo da TAM que caiu dentro da cidade de São Paulo, né, morreu um bocado de gente e tal, certo? Um dos passageiros, depois eu vi até na Folha de São Paulo, chegou no aeroporto, tá? E de repente deu uma diarreia, mas tão violenta nessa criatura, que ela não conseguia sair do trono, né? E perdeu o voo. E não desencarnou. Isso não quer dizer que quem desencarnou foi uma coisa negativa, porque não é, gente. Olha, cada criatura, se não for pelo suicídio, a sua morte chegou o dia daquela forma, era para ser. Tá? Cada um vai entender a sua, porque foi daquela forma. Mas esse rapaz não era para estar no voo. Não era para estar. Ele não era para desencarnar daquele dia, daquela forma. Então, os espíritos encontraram uma maneira, eu não sei como, que ele não conseguiu pegar o voo nessa situação. Chico Xavier, todos os domingos à tarde, ele
se reunia na sombra de um abacateiro, num bairro muito pobre, lá da cidade dele. E ele sempre levava o evangelho para fazer uma reunião com as pessoas e fazer doações de mantimentos, de comida, que era uma pobreza muito grande. Era uma pobreza muito grande. Então, nesse dia não tinha nada. Ele saiu com muita... Porque assim, essas pessoas boas, de um coração que se coloca no lugar do outro, sofre muito com o sofrimento dos outros. E ele saiu muito triste. Disse, mano, o guia espiritual dele, o que é que eu faço, meu irmão? Não tenho nada para levar hoje, nem dinheiro, nem nada. Emmanuel disse, então vamos fluidificar aqui a água. Pegou um tambor d'água, magnetizou a água para distribuir com esse povo, ver se matava a fome dele, né? Mas tudo bem, levou essa água para lá, para distribuir, e começou a fazer o evangelho. No final do evangelho, apareceu um caminhão baú. Lotado de cestas básicas já separadinhas. Ele teve um choque e disseram, olha, quem é Chico Xavier, o motorista? Sou eu. Pronto, esse caminhão aqui é para entregar ao senhor. Beleza. Aí ele disse, mas uma dúvida, como foi que vocês me encontraram aqui, o motorista? Como foi que você me encontrou aqui? Ele disse, não, eu procurei sua casa, me indicaram, eu fui lá, aí tinha um senhor na frente, de barbas brancas, e me indicou o caminho. Ele disse, pronto, diga a Chico, se ele perguntar, diga que foi Adolfo que indicou o caminho. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, doutor Bezerra, desencarnado, né? Apontou o caminho para ele não ficar sem os mantimentos. Isso tinha sido a esposa de um empresário de São Paulo, que tinha prometido a ele há algum tempo e chegou de chegar nessa hora, né? E na nossa vida? Alguém já observou uma influência espiritual positiva? Se a gente lembrar daquele momento mais difíceis, a gente sempre vai perceber determinadas ocorrências que foram fortuitas demais. Em 2009, eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida. E quando foi em 2006, eu tinha planejado fazer algo que não deu certo, no meu entendimento. E eu esbravejei, culpei um monte de gente que foi responsável por aquilo não ter dado certo, e fiquei com raiva e etc. Passou. Em 2009, quando foi em 2008, aconteceu outro fato, que eu também fiquei com muita raiva da pessoa que causou. Quando foi em 2009, foi a culminância da ocorrência. Se aquelas duas ocorrências anteriores não tivessem sido daquele jeito, que eu não gostei na época, eu estaria em péssimos lençóis. E foi de uma forma que aconteceu, nitidamente providencial, e que nenhuma pessoa, apesar de terem sido instrumentos, mais faria de forma espontânea. Foi algo muito curioso, gente. Então, quando a gente analisa determinadas ocorrências da vida e percebe que poderia ter sido muito diferente ou pior, está tudo conectado. Deus é Senhor de cada vida. Cada vida. São 8 bilhões no planeta Terra encarnados. Uns 12 bilhões desencarnados. Cada coração desse, Deus conhece as mínimas intenções. Cada um deles. E a Terra, a gente sabe que é apenas um grão de areia no universo, que é enorme. Qual é o nosso papel, então? Abrir a mente para receber cada auxílio desse e compreender as razões deles.
E os fenômenos da natureza? Também os espíritos influenciam? Sim. Inclusive, até os fenômenos da natureza têm suas razões. Tem suas razões. Aí vem as secas e enchentes, vulcões, maremotos, etc. Né? Aqui a gente vai pedir a Rodrigo, que provavelmente é amigo do espírito que cuida do clima do sertão nordestino, para ver se esse ano, né? Porque parece que a lição já ultrapassou a capacidade da gente aguentar, né, gente? Porque a gente vê uma beleza como gargalheiras no chão rachado, é algo que muito provavelmente a maioria das pessoas de antigamente não acreditariam em algo desse tipo, né? Estamos completando esse ano 7 anos. Ok? Não sei se é para ver se sensibiliza os nossos governantes para trazer água para um país que tem mais água doce no planeta. Possa ser que sim. Né? Os vulcões, né? Quem leu aquele livro há 2000 anos, Públio Lentulus, aquele senador que foi uma reencarnação de Emmanuel, um livro espírita, um romance muito bom. Ele desencarnou na erupção desse vulcão em Pompeia. Muitos ficaram sentados do jeito que estava. Chegou a lava, cobriu a pessoa, matou na hora e a pessoa ficou na mesma posição que estava. Uns deitados, outros sentados. Né? Tudo tem uma razão de ser. E aquela tsunami da Ásia de 2004, foram mais de 300 mil desencarnes. Para quem leu o livro do médium Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Flamengo de Miranda, chamado Transição Planetária, viu que teve uma intencionalidade nessa desencarnação coletiva. Meus amigos, reservamos um slide para falar deles. São os nossos espíritos protetores. Tá? Desde essa criança até o idoso, todos têm um espírito protetor. Imagine o quanto uma criança, desde o seu nascimento até chegar numa independência física, ela é livrada de coisas que a gente nem imagina. Para vocês terem uma ideia, nesse tsunami aqui que nós falamos, escapou um garotinho de 8 meses sobre o colchão. Gente, olha, isso sem uma influência espiritual é inadmissível, porque morreu 200 mil pessoas, não ficou nada, arrasou. Como foi que ele sobreviveu? Alguém o tomou nos braços. Não tem outra explicação. Às vezes um acidente doméstico, uma criança derruba um instante todinha e ela sai ilesa. Olha, todos nós, ao planejarmos o nosso retorno para cá, recebemos um amigo que nos conhece há muito tempo. Um amigo espiritual que, quando a gente for relembrar junto com ele as nossas vivências, as dificuldades que repetia, mas não mecanicamente. Vamos conversar com o nosso espírito protetor e dizer: meu amigo, eu não estou aguentando. Está pesado demais. Está pesado demais. Me ajude. Mostre-me um caminho. Mostre-me uma saída. Nem que seja chorando, as lágrimas descendo, mas conversemos com ele. Ele nos compreenderá e nos apontará o caminho. Porque a oração, ela não vai mudar os nossos problemas, não. Mas ela vai nos dar fortaleza e compreensão para os vivenciarmos com conhecimento de causa. Isso é muito melhor do que retirar. Porque retirar o problema, retira o aprendizado. Se a gente tiver uma vida sem nenhum problema, a gente vai chegar no túmulo do jeito que chegou no berço, sem ter crescido, sem ter aprendido nada. Os problemas é para isso. É porque às vezes fica difícil. A gente tem que bater um papo no nosso espírito protetor. Ele é um espírito mais evoluído que nós, portanto, tem condições de nos apontar as saídas melhores. É como um pai junto ao filho,
Todos temos essa exclusividade. Tem um encarregado pelo nosso caminho, para nos auxiliar. Não andar por nós, para nos auxiliar. Parentes ou amigos da família atual de outras existências. Além desse espírito protetor, que é um espírito mais evoluído, nós temos os familiares e simpáticos. O que são isso? São parentes que já partiram e estão em condições de nos acompanhar. Eles podem nos ajudar, sim, muitas vezes nos ajudam. Às vezes no encontro durante o sono físico, num sonho, ele vem nos dar uma dica, um parente que já foi. Às vezes, muitos deles estão nos aguardando no momento do nosso desencarne. Vai ser um encontro maravilhoso com todas aquelas pessoas que realmente nós amamos. E tem os simpáticos, que são espíritos simpáticos, que gostam das nossas ideias. De vez em quando, onde nós estamos, eles estão também. Gostam das nossas conversas. Os simpáticos, eles podem ser positivos ou negativos também. Se as nossas ideias são sempre ruins, desejando mal para os outros, automaticamente muitos desses se aproximam da gente para nos ajudar a concretizar. Eles possuem essas afinidades conosco. E para finalizar, nós colocamos aqui um diálogozinho ocorrido entre... Esse diálogo foi tirado de um livro chamado Nosso Lar. Esse livro foi escrito por um médico brasileiro que desencarnou e conta para a gente a sua trajetória no mundo espiritual, desde o princípio. Tá? E ele era médico aqui. E estava sentindo vontade de trabalhar lá na colônia espiritual onde ele estava. E ele procura um ministro que poderia lhe dar essa autorização. O curioso é que, na verdade, ele queria trabalhar como médico. Do mesmo jeito que trabalhou aqui. Olha como foi interessante esse diálogo. Clarencio diz, quando ele se aproxima. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Aí diz, já sei, verbalmente pede qualquer tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Ele queria continuar sendo médico lá, só que ele não tinha condições, porque o conhecimento era muito mais avançado. Não precisou nem dizer. Clarencio, como o espírito mais evoluído do que ele, já penetrou no seu pensamento. Ok? Então, outra coisa. Os espíritos que podem enxergar o que a gente pensa são os superiores a nós, que só nos desejam o bem. Não tem esse negócio de chegar espírito igual a nós, no mesmo patamar evolutivo, dizer que lê os nossos pensamentos. Não é possível. Não é possível. Só espíritos mais evoluídos, que só utilizaria esse pensamento ao nosso próprio bem e favor. Portanto, meus irmãos, não tenhamos medo dos nossos espíritos que já foram. Nós temos muito mais amigos do que inimigos. Nós temos muito mais os que nos querem o nosso bem do que os que querem o contrário. Do jeito que é aqui na Terra. Nos preparemos para ouvir, não com os ouvidos do corpo, as suas sugestões, que a gente vai aproveitá-las a nosso benefício e ao nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe. Valeu, França. Belíssima palestra, esclarecedora. Aprendi muita coisa hoje aqui. Acredito todos. E vou deixar para aplaudir quando eu terminar. Sim, eu não tinha como não estar lembrando de Alisson. Eu prefiro o barulho das crianças do que o silêncio dos adultos, né? Bom, França falou de uma passagem de Chico Xavier. Eu não lembrei de uma que eu escutei essa semana viajando, dirigindo e escutando as palestras. E Haroldo conta uma passagem que Valdo Vieira, né, levou Chico Xavier para os Estados Unidos.
para a gente entender a providência divina em nossas vidas, né? E ele levou Chico Xavier para os Estados Unidos, pai, e Valdo é quem estava bancando tudo. Passagem, alimentação, hospedagem de Chico, né? E eles lá em Nova York, Valdo decide voltar repentinamente para o Brasil, abandona tudo. Eu não entendi muito bem essa parte, eu sei que Chico Xavier fica sozinho lá, sem dinheiro, um pouco sem saber falar o inglês. E ele está lá, andando no meio da rua, em Nova York, desconsolado. E mentalmente ele pergunta a Emmanuel: meu irmão, o que eu faço agora? Que situação eu estou? Como é que eu vou voltar para casa? E Emmanuel faz: Chico, confia. Assim que Emmanuel diz isso, para uma limusine. Uma limusine. Você sabe que limusine nos Estados Unidos é limusine, não é como essas nossas daqui não, né? E parou, e Chico ficou assim, em estado de choque, e abriu aquela porta, e saiu aquela madame muito bem vestida, e diz: ô mendigo, vem cá, aceita. Aí Chico aceita, agradece, volta para o Brasil, o restante do dinheiro dá nas obras de caridade dele. Então, para a gente entender que a gente vai seguindo nossa vida, mas existe um governo, existe a providência de Deus. Quando a gente percebe que ela nos ajudou, é tão bom. E às vezes a gente acha que está indo por um caminho, eu estou indo por esse caminho, é aqui que aí de repente dá tudo errado. E se as ações deles vão nos levar para o bem e outros vão levar para o mal. Cabe a cada um de nós não podemos culpar ninguém. Eu queria convidar algum dos nossos irmãos que estão para fazer a prece final. Quem quer vir? Chega, Silvia. Você é tão boa. Nós somos bons. Nós somos bons. Se não quiser usar o microfone, vai usar o microfone? Então, elevemos nossos pensamentos a Deus em agradecimento por mais um sábado. Estamos aqui por ter recebido essa grande bênção, dessa palestra maravilhosa. Inúmeras sementes maravilhosas foram plantadas. Então, que abrimos nossos corações, nossas mentes, para regar esse canteiro que hoje foi gerado dentro de nós, para que possamos melhorar cada vez mais nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. São nossas sementes diárias. Então, que o Senhor Deus nos ilumine com amor e sabedoria dentro dos nossos corações. Muito obrigada a todos os espíritos aqui encarnados, em especial todos que estão aqui desencarnados, que estão nos dando luz e recebendo luz. Muito obrigada a todos. Que saibamos receber e que saibamos também doar. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.